Olá, Pastor Chris com o Ministério Door of Hope, e nós nos alegramos em saber que você está passando o seu tempo conosco hoje à noite. Estamos ao vivo do estúdio Leão de Judá. Nós somos o Ministério Door of Hope e essa é a nossa live especial, Porção de Ensino Bíblico. Nós estamos começando um novo livro hoje. Estou muito animado de trazer a vocês o profeta italiano Malati. Você deve ter ouvido a respeito dele na série Sopranos. Malati, o profeta italiano. Na verdade, o nome dele é Malaquias, e ele é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta da nação de Israel antes do período intertestamentário, os 400 anos de silêncio, e então a aparição de João Batista e Jesus. Malaquias, o profeta final do Antigo Testamento, chama o povo ao arrependimento. Primeiro porque o Senhor os ama e segundo porque o grande e terrível dia do julgamento foi determinado. Jesus virá de novo para julgar os vivos e os mortos. Então Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, profetiza a segunda vinda de Jesus. Nossa série é chamada de Melhor ou Pior? Melhor ou pior? Interrogação, porque a escolha só depende de você. Esse é o nosso novo estudo, como eu disse, do livro de Malaquias. E os versículos-chave que eu quero que você se apegue durante toda a série. Na verdade, antes de cada mensagem, eu vou te lembrar desses versículos. Versículos-chave, eles são Malaquias 4:2 que diz: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. E Malaquias 3:18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma distinção, há um abismo, há uma divisão. A nossa mensagem hoje é chamada Se Arrependa, Deus te amou. Se arrependa, Deus te amou. Melhor ou pior? Parte 1. Nós vamos ver hoje que Jesus está vindo e que a paciência de Deus não deveria ser confundida. Justiça e julgamento são iminentes. Mas antes do julgamento há um sincero e sério chamado ao arrependimento. Um retorno a Deus. Volte para Deus e Ele irá te receber de braços abertos e amorosos. Algumas pessoas recuam e dizem, eu me arrepender? Mas eu sou uma boa pessoa. Ou elas dizem, por que eu? Por que agora? Nós também encontramos, tanto na nação de Israel, nesse tempo do profeta Malaquias, como na igreja hoje, o problema do elitismo espiritual e o problema do outro lado do pêndulo, o outro lado do pêndulo satânico que passa do ponto, o falso ensino da graça barata. E ambos resultam em pessoas hipócritas. Então nós vamos olhar profundamente todas essas coisas conforme avançamos a nova série, Melhor ou Pior. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês nesse estudo. É um estudo sério, mas eu estou muito alegre por compartilhar a palavra de Deus com você. Nos siga no Facebook, compartilhe as mensagens, curta a página, comente. Nós amamos seus comentários e nós os respondemos. Nós fazemos lives nas segundas e quintas às 20 horas. E nós postamos devocionais segunda, quarta e sexta. Você pode nos visitar no site oficial do Ministério Door of Hope, que é doorofhopeministries.info, doorofhopeministries.info. O site está cheio de conteúdo. Há uma página de mensagens, há uma rádio 24/7, transmitindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um pouco do meu testemunho, uma página de aconselhamento e como você pode se inscrever para um aconselhamento. E há uma página de links. Sim, uma página de links bem legal. Todos deveriam ver a página de links. Aí está. A página de links tem links para todas as nossas redes sociais.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Sermon.net, Vimeo, WhatsApp, o ícone verdinho na direita, que te levará para o link para que você possa se registrar para o nosso grupo do WhatsApp, bem privado e íntimo. E na esquerda do WhatsApp está o nosso aplicativo, o aplicativo The Door of Hope Ministries. Aplausos, por favor. Sim, o aplicativo The Door of Hope Ministries. Esse é o nosso mais novo, nosso melhor. Algo que você realmente deveria baixar. Você pode nos assistir ao vivo com ele enquanto usa o seu app da Bíblia. Há muitas versões, traduções da Bíblia em aplicativos. Há devocionais em aplicativos. O aplicativo, eu disse o aplicativo é um lugar para se estar. Vá para o Google ou Apple, se você tem iOS, vá na Apple, na loja de aplicativos e pesquise Door of Hope Ministries. Nós somos o único app chamado Door of Hope Ministries. Mas se você prefere links, na descrição dessa mensagem no Facebook ou YouTube haverá um link para o app. Baixe o app. Ei, aqui vai uma ideia. Compartilhe o app. Uma vez que você baixou ele, mande o link para todos os seus amigos. É incrível, ótimo. Nós queremos ter comunhão com todos vocês. E de novo, obrigado por ser a melhor parte do Ministério Door of Hope. Agora vamos olhar para as Escrituras dessa noite. O livro de Malaquias, o profeta final do Novo Testamento, a última voz autorizada e inspirada por Deus para chamar o povo ao arrependimento, antes que Jesus viesse. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú o irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então nós começamos conforme quebramos isso em partes, abrimos as Escrituras, conforme ensinamos, linha por linha, versículo por versículo, a advertência da palavra de Deus, isto é, Deus soprou. Isso é o que chamamos de inspiração verbal e plenária. Deus está falando cada palavra para o seu povo através do seu profeta. E a advertência, a palavra advertência, aqui poderia ser uma proclamação, mas nesse caso, eu acredito que a melhor tradução seria o fardo. O fardo desse homem para com o seu povo. Viver entre um povo apóstata, que estão dando as costas a Deus, que estão indo na direção errada, que estão circulando num pensamento pecaminoso egoísta. Assim como vemos na nossa própria cultura. Esse homem está aflito, sobrecarregado, assim como eu estou aflito, sobrecarregado quando eu leio as notícias, quando eu abro meu computador de manhã e leio as manchetes da manhã. Há um fardo, e esse é o fardo do profeta, porque é o fardo da palavra viva de Jesus, a palavra de Deus. E Deus nos diz, e isso é importante, porque você não pode repreender alguém a menos que ela saiba que você a ama. Na minha própria vida, quando eu precisei de correção e quando sabe, você pode perguntar para a Cristiana, quando eu realmente precisei de correção, eu só recebi isso numa boa, das pessoas que eu sabia que estavam falando a verdade com amor, debaixo de uma cobertura de amor, falando comigo e me mostrando os pontos cegos na minha própria vida, no meu próprio caráter. Deus sabe disso, Deus,
Ele demonstra isso no começo de um livro, que será uma forte repreensão em muitos dos comportamentos do seu povo. Não do mundo, do seu povo chamado e escolhido. Deus declara isso. Eu sempre os amei. Morgan traduz isso como: eu vos amei, eu os amo e eu os amarei para sempre. Nisso, nós vemos o reflexo do próprio nome de Deus, do seu nome da aliança, ao qual ele declara significar He said. Ele está sempre e para sempre perseguindo e ultrapassando o amor. Eu vos amei, eu os amo e eu os amarei para sempre, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Para mim, isso acerta minha alma em cheio. Porque isso, como um pastor, como um pregador, eu ouço isso de pessoas. A cada 10 likes ou a cada 10 améns que nós recebemos nas redes sociais, nós recebemos uma mensagem má, brava, de ódio. Pessoas que nunca conheceram ou nunca sentiram o imerecido favor de Deus. O amor de Deus em tudo que Deus fez na criação, nas próprias vidas deles. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? E o Senhor começa a sua argumentação assim. Não era Saul irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E aqui vemos uma definição da defesa do próprio Deus em amor. Olhe para os dois irmãos. Eles eram gêmeos. E se você conhece a história no livro de Gênesis, Deus deu o direito de primogenitura para o segundo filho. Deus muda a lei para mostrar seu favor, para derramar suas bênçãos, para dar o direito de primogenitura, para dar a maior parte da herança, para dar as promessas de Deus a Jacó, que seria feito pelo poder de Deus, pelo Espírito, Israel. Isso é uma imagem da escolha de Deus. E Deus é soberano para escolher, como Criador, sustentador, doador da vida, legislador, juiz e redentor de todos. Deus é soberano para escolher. E Ele disse, eu vos escolhi. Eu os amei, os escolhendo. Nós vemos na cruz de Jesus Cristo que Deus nos amou morrendo por nós, como inocente substituto. Mas aqui está claro o argumento dele, eu vos escolhi. Eu os dei meu favor imerecido. Eu os dei um amor perfeito, que com certeza Jacó estava debaixo quando ele lutou com Deus e recebeu o nome Israel. Foi o amor de Deus, perfeito. Deus o amava por quem ele era, mas o amava ainda mais para deixá-lo da maneira que estava. Deus te ama por quem você é, mas Deus o ama ainda mais para te deixar com seus próprios planos, quando ele tem planos que florescem para você na sua lei moral. Eu os amei com uma cobertura, uma proteção e uma provisão que você pode até não ver, mas Deus te amou, Ele te amou. Santificado seja o nome do Senhor, Israel costumava orar. Santificado seja o nome do Senhor Deus, Rei do Universo, que nos trouxe até aqui. Reconhecendo assim a cobertura de Deus em todo o tempo, de todas as maneiras, em proteção e provisão na presença de Deus. Você vai se lembrar que quando os filhos foram libertos da escravidão no Egito e foram para o deserto servir a Deus, havia uma nuvem que cobria de dia e uma coluna de fogo à noite. A cobertura de Deus é desse jeito para com o crente. A providência divina, a proteção, a provisão, a correção, a conclusão que nós sabemos que nós iremos terminar bem, que nós até na prova mais difícil, até no nosso mais profundo desespero, nós somos mais que vencedores através dele que nos amou. E aqui, Cristo usa o exemplo de Jacó
e o exemplo de Esaú. Esaú desprezou seu direito de primogenitura, apesar de já ter sido dado a Jacó. Esaú não encontrou nenhum lugar para se arrepender, e ainda assim Deus chama todos nós para se arrepender. Deus deu a todos nós a mesma capacidade de invocar seu nome. Deus nos deu o livre arbítrio para escolher Ele, e mesmo assim, nós escolhemos nossos próprios caminhos egoístas e rebeldes. Deus diz: eu os amei. Então, o chamado do profeta Malaquias é para o arrependimento, porque vocês são amados como um pai ama seu filho. Eu quero que você dê uma olhada nessa passagem bem interessante. Nós a conhecemos como a parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas. Malaquias está dizendo, Deus está dizendo através de Malaquias: se arrependam, porque eu os amei como um pai ama um filho. Vamos ver como é isso. Porque você pode perguntar, como é isso? Porque meu pai não foi um bom exemplo? E se eu pensar em Deus como eu penso sobre meu próprio pai? Da ferida que eu carrego das vezes que eu não me senti amado e desvalorizado. Porque o amor dele era um amor de contrato que era baseado em performance. Mas o amor de Deus é um amor perfeito, que é baseado em uma aliança incondicional. Eu olho para esses versos, olha, Lucas capítulo 15. Vamos ver o texto. Lucas capítulo 15, versículo 18. O filho pródigo, falando consigo mesmo na sua própria cabeça, diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. É isso que eu digo a você. O chamado de Deus aqui através do profeta Malaquias para se arrepender é esse. O chamado de um pai que nos amou como um filho. Escute de novo a conversa do filho com ele mesmo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Trate-me como um dos teus empregados. Só me trate como um empregado. Essa é a esperança do filho rebelde. E para muitos de vocês que não conhecem o amor de Deus como um pai, é isso que você pensa de Deus. Esse é o seu conceito do amor de Deus. Sabe, um dia eu vou voltar na esperança de que Ele me trate como um de seus empregados. Essa é a história que você tem para a sua vida. Para a sua eternidade, Deus diz: não, a história que eu tenho para você é uma de um filho. Eu quero a roupa de um filho em você. Eu quero que você use o anel de filho. Que você tenha a mesma autoridade, a mesma palavra, a mesma herança que eu. Que você seja meu representante. O Deus Pai quer filhos. Ele quer filhas. Ele não quer servos. Ele quer um relacionamento baseado em amor e mútua confiança. Ele quer um relacionamento baseado na sua aliança, como um rei que deu sua própria vida para te resgatar da escravidão do pecado, para que você simplesmente o ame. Isso é tudo que te é pedido, que você o ame. Seu amor vai nascer em obediência com certeza. Isso sempre acontece. Seu amor vai criar um desejo de se modelar aquilo que você aprender dele. Isso se tornará focado no próximo. Quando você ama alguém ou alguma coisa, você começa a se parecer com isso.
E se você ama o mundo, você passa a se parecer quebrado. E se você ama o jeito do mundo, e o sistema do mundo, e a economia do mundo, e a política do mundo, e os ídolos do mundo, e as estrelas do mundo, então você começa a se parecer com elas, vazio, partido, vazio. E desesperadamente esperando por qualquer coisa que te satisfaça. Mas a história de Deus para você é que você é um filho. Os céus são dados para aqueles que se arrependem, se voltam a Deus, se humilham e dizem: Pai, eu pequei contra o Senhor. E o Pai está pronto para te abraçar intensamente, te beijar e te chamar de filho. O chamado de Deus para o arrependimento, por meio de Malaquias e por minha voz agora, porque Deus me pediu para pregar essa palavra para você. O chamado de Deus ao arrependimento é porque o julgamento está chegando. E aqueles que não se arrependerem numa questão de tempo, aqueles que não invocarem o nome do Senhor enquanto ainda podem ser ouvidos, vão sofrer por toda a eternidade a ira de Deus sobre todos os ímpios. Escute a voz, escute o tom do profeta Jeremias, que de novo estava chamando o povo ao arrependimento antes que a ira fosse estabelecida. Jeremias 2:2. Vamos olhar as escrituras. Jeremias 2:2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ele está dizendo: havia uma distinção entre o meu povo e o povo que veio para tentar assolar o meu povo. E o verso 5, verso 4. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O clamor de Deus através do profeta Jeremias, o clamor de Deus através da parábola, o clamor de Jesus através da parábola do filho pródigo, o clamor de Jesus através do profeta Malaquias. Se arrependam, porque o julgamento está à porta. Se arrependam, porque a justiça de Deus... E eu não estou falando sobre o movimento social, radical, estragado e quebrado. Eu estou falando da verdadeira justiça de Deus sobre todos os ímpios, sobre todos os rebeldes, sobre todos aqueles que não reconheceram estar perdidos e doentes e em necessidade de um Salvador. A justiça de Deus que traz justiça, a ira de Deus, o lagar da grande ira de Deus que irá destruir todos os reis e reinos e todas as nações, para que a nação, o reino de Deus, o reino da justiça permaneça para sempre. Deus está dizendo: se arrependa. Deus não tem prazer no julgamento e no perecer dos ímpios. Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam, como está escrito em 2 Pedro. Me escute com bastante atenção. Para aqueles de nós em Cristo, não há nada o que temer.
Há uma eternidade de alegria nos esperando. A providência, a proteção e a provisão de Deus, que nenhum fio de cabelo pode ser tirado da presença de Deus. E podem vir provas sobre nós, e podem vir tribulações sobre nós, e pode vir o inimaginável sobre nós. E eu estou pensando nos 14 missionários que foram raptados, que foram sequestrados no Haiti ontem. Isso pode vir sobre nós. O que homem pode fazer comigo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Para aqueles de nós em Cristo, não há nada o que temer. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, só há medo. Só há julgamento vindo. Há a ira de Deus que permanece. Não há escapatória. Ninguém vai se safar. Todo mundo irá prestar contas por cada palavra dita, por cada obra que foi feita na carne. Eles irão prestar contas. E eles vão ouvir: apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais o mal. E terra e céus irão fugir da pureza e do poder e da santidade, da transcendente característica de Deus. Haverá choro e ranger de dentes. Ouça, somente Jesus salva. Mas nós cavamos cisternas para a população e controle de pensamentos. Nós cavamos cisternas para eugênicos e para a classe de elite que financia o assassinato de bebês e crianças. Somente Jesus salva, mas nós consentimos nossos direitos e soberania às elites globalistas que alternam a regulação e promoção do falso Deus da justiça social e o falso Deus da justiça ambiental. Cisternas que não retêm água. Nós desprezamos Deus, o único Salvador. Nós desprezamos o nome de Jesus Cristo, o Senhor, o único nome que salva. E nós cavamos cisternas que não retêm água. Você realmente acredita que a ciência irá te salvar? Você não aprendeu nada do Covid-19? Que homens fizeram isso no laboratório? Que eles fizeram isso para infectar humanos, que eles perderam o controle de suas invenções, que eles não puderam parar isso, que foi solta sobre todo mundo. Você acha que esses mesmos homens têm as respostas para te salvar? Você realmente acha que eles irão te salvar do excesso de população ou de mudança climática? Somente Jesus salva, e nós cavamos cisternas que não retêm água. Somente Jesus salva. Mas nós coletivamente deixamos nosso Salvador e adoramos nossa própria imagem caída, cheia de mentira, quebrada, presa ao pecado, declarando vitória onde só há futilidade, proclamando liberdade onde só há escravidão, lutando por tolerância onde só há intolerância, promovendo tolos e divulgando: esses são os seus deuses. Promovendo tolos e divulgando: esses são os seus deuses. E nós dizemos: eu me arrepender? E nós dizemos: por que eu? Por que agora? E como eu mencionei, há uma elite espiritual que foram salvos, mas que não ligam para a salvação de outros. Eles estão cavando mais uma vez para eles mesmos, como os filhos de Israel nos tempos de Malaquias, cisternas que não retêm água. 401ks, contas em bancos, formação, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. E há aqueles
Aqueles que supõem a partir da graça de Deus, e eu chamo ela de graça barata, que nunca abandonaram seus pecados e ainda assim se chamam salvos para a contaminação de muitos. Eles cavaram cisternas que não retêm água. O que é um hipócrita? Eu já fui chamado de hipócrita. Eu acho que eu fui chamado de hipócrita 2 vezes hoje. Um hipócrita não é uma pessoa que comete um erro. Um hipócrita não é uma pessoa que comete pecado. Eu sou um pecador, que é caído, que está quebrado, que precisa de um salvador. Isso não é um hipócrita. Alguém que sabe que precisa de um salvador não é um hipócrita. Um hipócrita é alguém que diz, eu sou melhor que você. Você precisa me ouvir. Enquanto isso, a vida deles é um desastre, está uma bagunça, uma trilha de devastação. Isso é um hipócrita. Um hipócrita é alguém que promete e decreta e declara e diz, para você, mas não para mim. Um hipócrita é alguém que promete que eles podem salvar quando eles não podem salvar nada, muito menos eles mesmos. E ainda assim nós promovemos esses tolos e declaramos, esses são seus deuses, sigam eles. Eu fui jovem e agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Davi escreveu. Nós vemos em Malaquias que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a si mesmos. Há uma distinção. Nós vamos ver em Malaquias que aqueles que temem o Deus vivo estão salvos e serão salvos, estão sendo salvos e jamais serão desamparados. Nós vamos ver que aqueles que rejeitaram o dom gratuito de Jesus aqui e agora, a graça de Deus derramada, recalcada, sacudida e transbordante na vida, trabalho, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação substitutiva de Jesus Cristo, o inocente substituto, o Rei, o único Rei que deixou o seu trono e foi brutalmente assassinado por nós, o inocente substituto. Nós vamos ver que as pessoas que rejeitaram um amor tão grande não têm nenhuma esperança. Então, sua escolha hoje é, você se junta à fé daqueles que acreditam em Jesus Cristo. E nossa fé não é cega. A nossa fé está numa tumba vazia. Nossa fé está em um Deus que veio e se tornou um homem. Não numa esquina, mas à vista de milhares e milhares de testemunhas. Na verdade, em 1 Coríntios 15 está escrito que Jesus, o ressurreto, o Jesus pós-tumba, foi visto, ouvido e tocado. Esteve em comunhão com mais de 500 testemunhas. No Império Romano, quem queria, no século I, quem estava disposto a morrer, a perder tudo, até suas próprias vidas, pelo seu testemunho, porque eles tinham visto o Jesus ressurreto. Nós não estamos seguindo um conto de fadas bem elaborado, como algumas pessoas dizem nas redes sociais. Nós estamos crendo na verdade histórica de Jesus Cristo. A pessoa, o homem, a vida, morte, sepultamento e ressurreição do nosso Salvador. E mais do que isso, nossa fé não é cega por conta do testemunho, por causa do testemunho de todos os santos, começando pelos apóstolos, onde Deus apareceu e apareceu de novo, onde Deus salvou e salvou de novo, onde Deus mostrou a distinção de uma vida bem vivida na supremacia de Jesus Cristo e uma vida vivida por nada. Vaidades das vaidades, uma vida vivida por nada. Então eu te pergunto agora, você não vai tomar uma decisão. Você tem que decidir.
Quem é Jesus? Ele perguntou para os seus próprios discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus? Ou ele é o eterno Deus, o Salvador do mundo, Criador, sustentador, doador de vida, legislador, juiz e redentor. Ou ele não é ninguém. Você decide e permaneça na sua decisão. A palavra de Deus, do começo ao fim, diz isso. Salvação é de Deus por meio de Deus. Que através da semente de uma mulher, Gênesis 3,15, o Messias, ungido, o Salvador, viria. Ele esmagaria a cabeça da serpente, a serpente feriria seu calcanhar. E ele poria um fim à maldição. Ele poria um fim no pecado e na morte. Jesus Cristo, Senhor. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você está salvo. A Bíblia também diz que todos que invocarem o nome de Jesus Cristo serão salvos. A Bíblia também diz que não há outro nome, nenhum outro nome dado dentre os homens, dentre a humanidade, dentre as pessoas pelo qual nós somos salvos. O nome de Jesus. Eu vou começar a orar agora. Você pode pôr a música, começando agora mesmo. Você repete depois de mim. Nós vamos orar em nome de Jesus. É uma oração de salvação, convidando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo a vir e habitar. Que haja uma mudança real no coração. Para que haja vida e vida em abundância. Começando agora. Senhor Jesus, eu sei que eu pequei e fui destituído da Tua glória, da Tua palavra, da Tua lei. Eu não dependo do mundo e o que ele diz, mas eu dependo do Senhor. Me ensina, Senhor, me ajuda da minha falta de fé e mostre o seu caminho. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele vive sempre para fazer intercessões por mim. Eu confesso com minha boca que Ele é Senhor e eu creio em meu coração que Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Em Jesus Cristo, eu oro. Eu estou muito grato por você ter passado esse tempo conosco. Haverão devocionais no app que estão ligados a essa pregação de Malaquias. Por favor, baixe o app na Apple ou Google, Door of Hope Ministries. E continue a nos acompanhar. Nos envie seus comentários. Nos ligue no número 484-232-3309. Se você estiver precisando de qualquer oração pessoal, se você quiser só conversar comigo, eu vou retornar. Obrigado de novo por ter passado o seu tempo na Bíblia comigo. Pastor Chris, Door of Hope Ministries, saindo. Deus te abençoe. Obrigado. You're invited to tune in again next week at this same time for Door of Hope with Pastor Christopher DeSico, Biblical Counselor at Door of Hope Ministries. To schedule a consultation with Pastor DeSico, email him at doorofhopeministries@hotmail.com.